Uma alegria estarmos juntos, estudando a doutrina espírita e agradecer sempre a Deus, a Jesus, Allan Kardec e aos dirigentes espirituais da Casa de Leon Denis, Baltazar, Dr. Herman, Antônio de Aquino, que proporcionam, através da organização na Casa Espírita Leon Denis, condições de nós aprendermos sobre a doutrina espírita. Na tarde de hoje, a proposta do estudo faz a gente começar a pensar na primeira pergunta, né? O que o espírito encarnado permanece de bom grado sob o seu envoltório corporal? É como se perguntasse se o prisioneiro agrada estar encarcerado. Isso faz a gente refletir sobre nós, né? Porque estudar a doutrina espírita é buscar colocar em prática uma realidade que os espíritos trazem com visão da vida de espírito, e nós, enquanto espíritos encarnados, vivenciamos as experiências no corpo físico. Mas a nossa realidade é da vida liberto dessa prisão que é o corpo. Mas nós estamos aprendendo essa cultura, vamos dizer assim, de vida espiritual. Estamos aprendendo isso a todo tempo na humanidade, como Jesus mostrou em vários momentos a realização da vivência no Monte Tabor, quando se aproximou dele na transfiguração Moisés e Elias, e, de certa forma, numa materialização, se fez presente para a visão de Pedro e outros discípulos de Jesus. Tamanha era a forma que aqueles espíritos utilizaram o fluido animalizado do Cristo e se fizeram visíveis para os discípulos. Mas Jesus também demonstra a importância de conhecermos as histórias do povo hebreu, e que lá fala, como aqui também no Livro dos Espíritos, que haverá um momento onde o homem terá um sonho lúcido. Depois vocês procurem na 402, que ela é bem extensa, e fala sobre a questão do sonho lúcido. O sonho lúcido, como foi o sonho de Jacó, que Jacó lutou contra um anjo, e lutando contra esse anjo, ele viu uma escada que subia e desciam pessoas, espíritos, caracterizando o processo de evolução na reencarnação, e lutando contra esse anjo, ele conquistou segurança para dar continuidade à própria tribo a qual ele estava ali saindo das mãos do seu irmão e lutando para a liberdade de dar continuidade ao povo de Israel. Quando ele retorna desse sonho, ele se lembra de tudo que vivenciou. E o próprio Espírito disse a esse anjo: quando você acordar, estará uma marca segurando na perna dele, para você se lembrar que não foi um sonho. E ele ficou manco de uma perna. Talvez tenha sido gasto de tanto fluido que ele vivenciou naquele momento fora do corpo. Como diz na última questão, a fadiga que o espírito, que nós vivenciamos no instante que estamos fora do corpo. E quando ele recobra de tudo isso, o espírito ainda diz a ele que ele passará a se chamar Israel. E lá nós temos de Jacó, agora com o nome de Israel, toda uma estrutura do povo hebreu antes de ser aprisionado no Egito. As experiências que Joana d'Arc vivenciou fora do corpo, as experiências que vários outros também vivenciaram, como Jacó ou como Tobias, nas experiências que, na visão que o espírito tem fora do corpo, se faz de uma forma tão intensa que muitas vezes, independente da segurança de conhecimento sobre isso, quando adentramos em regiões espirituais superiores, queremos ficar por lá. E isso acontece com todos nós. Qual de nós já não teve o dito sonho que nós transpassamos quando tão real e tão sofrido para o pesadelo, né? Chamamos de pesadelo porque não conseguimos suportar a intensidade daquilo que vivenciamos fora do corpo. Regiões que vamos visitar, regiões que cada um de vocês já devem ter passado, de instantes
em que, sendo tão real e sofrido, chamando de pesadelo, não queriam voltar mais para lá. E outros de nós também, que já participaram fora do corpo, que chamamos sonhos, mas são experiências fora do corpo, em regiões mais elevadas, que alguns podem ter se sentido volitando, voando, acompanhado por outros espíritos, em atividades específicas de socorro ou de esclarecimento, e naquelas regiões superiores, ao retornarmos para o corpo, temos uma saudade imensa, né? Nos sentimos mais leves, cheios de esperança, de vontade de viver, de colocar em prática aquilo que experimentamos lá, ou das orientações que recebemos, e lutarmos para a nossa vida no corpo físico ser íntegra sobre aquilo que estivemos aprendendo fora do corpo. Nós fazemos isso todas as noites. Para qualquer região dessa, nós fazemos isso. E o aprimoramento que os espíritos dizem aqui é saber ter o sonho lúcido, inteligente. Será que um dia, estudando a doutrina espírita e avançando nos conceitos que os espíritos trazem e aprofundando nessa realidade, entendendo que toda noite nós não dormimos, como demonstra aqui, é como se dissesse ao prisioneiro se ele quer ficar preso. Mas como nós não temos consciência de que estamos presos, nós preferimos ficar encarnados. Mas se nós também tivéssemos a consciência das regiões espirituais elevadas que poderíamos ir, e cumprindo aqui a nossa parcela na encarnação, deixando todas as coisas ajustadas, com família, com o dever na sociedade, com o nosso trabalho, com aqueles que amamos, todos encaminhados no bem, e a consciência tranquila, e participar daquelas regiões espirituais superiores, perguntasse a cada um de nós: você quer desencarnar para poder estar vivenciando dessa liberdade que você participou por várias vezes fora do corpo? Qual de nós quer dizer assim: não, eu quero ficar com os problemas aqui na Terra, não quero deixar meu filho, minha esposa, minha família, meu pai, minha mãe, meu carro, minha casa que eu demorei 30 anos para pagar a Caixa Econômica, não vou deixar, não é? Porque isso também me agrada, mas é transitório, é uma ilusão, não é? É um apego, porque nada disso não vai permanecer conosco quando nós desencarnarmos, deixarmos efetivamente o corpo físico. Quando o corpo físico não der mais condições para nós utilizarmos ele, nós vamos ter que nos despedir de tudo isso. Então, se fizesse o convite, talvez na posição ainda de saúde do corpo, nós não iríamos querer. Mas quais são as alegrias imensas de família na vida espiritual, de amigos na vida espiritual, de regiões espirituais de tanta paz e esperança que talvez a gente não consiga ainda viver aqui nas turbulências da encarnação. Mas para conquistar esse local, nós temos que exercitar aqui. Por isso não somos chamados, não é? Agora, quando a gente exercita, quando a gente desenvolve o sentimento do amor, da esperança, do carinho, da proposta de sermos irmãos, espíritos no conjunto familiar, na estrutura da sociedade, na proposta do bem, nas orientações do Cristo, quando a gente vivencia isso, encarnados, nós estamos nos aproximando da realidade de regiões espirituais correspondentes ao que estamos praticando no corpo. Por isso que precisamos ficar mais tempo que puder no corpo, utilizando o corpo o máximo que puder para garantir essa realidade. Não sei se estou preparado para estar nessa região, então eu vou ficar aqui para usar o máximo possível o corpo físico que nos proporciona a convivência e o exercício do progresso e do bem. Então, perguntar ao prisioneiro se ele quer ser liberto, se ele for consciente que ele vai dizer assim: não, eu não terminei de pagar minha sentença, se eu for sair por ali naquela porta, vão me colocar aqui de volta, né? A sociedade não vai me aceitar, não dei ainda demonstração à sociedade que eu estou redimido dos meus erros, não trabalhei o suficiente aqui, não desenvolvi tarefas suficientes aqui na prisão, no cárcere, para demonstrar que eu tenho condições de retornar com segurança à sociedade. Tenho medo de retornar fora do tempo, porque talvez eu me envolva novamente no desvio das paixões, do erro, dos convites que vou receber.
Talvez assim a gente também pense, né? Retornar para o mundo espiritual, para a realidade, desperto, né? Fora do corpo, mas ainda carregando as nossas paixões, vários desejos e apegos, para qual região que nós iríamos? Então, o prisioneiro também tem que ser consciente. Não é só dizer, quero sair daqui para terminar com os problemas. Não. Eu tenho que estar aqui me ajustando para ter dignidade de estar de cabeça erguida na sociedade espiritual. E Allan Kardec proporciona estudo profundo para cada um de nós nessas questões de 400 em diante, que é a emancipação da alma. Se nós compreendermos profundamente os ensinos dos Espíritos sobre essa realidade, nós aproveitaríamos melhor nossas 8 horas, 9 horas, como eles dizem aqui, né, os Espíritos, como dizem eles, de liberdade do corpo físico. E efetivamente nós fazemos isso? Será que nós, ao descansarmos, sabendo que somos espíritos e o nosso corpo refaz energia, e nós precisamos, ao descansar o corpo, penetrar nessas regiões mais elevadas, será que nos preparamos para isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o item 38, fala sobre a prece no momento de dormir. E lá os Espíritos dizem, de maneira bela, colaborando aqui com o estudo do Livro dos Espíritos, dizem lá os Espíritos que se o prisioneiro, ao ser restituído à liberdade, não souber muito bem para onde ele vai, ele nesse período, em vez de buscar a reparação da sua liberdade na sociedade, ele retorna novamente para o crime. Então é necessário que o prisioneiro saiba procurar amparo, ajuda. É como se fosse aquela pessoa que estivesse lá do lado de fora do portão, que é o nosso anjo guardião, nosso guia espiritual, dizendo assim: fica comigo, eu vou te manter seguro, eu vou te ajudar até você voltar para a sua casa, até você ter esse período de liberdade e na manhã seguinte você conseguir retornar para o cárcere, para a sua prisão, cumprindo ou vivenciando, né, essa liberdade com segurança. Vou retornar você para o seu lar, o convívio do seu familiar, vou levar você para um estudo de aprimoramento, encaminharei você para um médico. Nós podemos fazer isso. No momento do nosso sono físico, fazer a leitura do Evangelho, o item 38, do capítulo 28, e buscar com o nosso amigo espiritual. Aquele que nos guia, está aqui compartilhando conosco o estudo. E tantos outros espíritos que, familiares nossos também, que vêm compartilhar conosco a nossa vida de espírito na encarnação, convivendo, intuindo, programando algo bom para cada um de nós. E nessa hora, sabendo dessa realidade, com segurança e firmeza, e não com um padrão de uma prece somente porque está escrito, mas a experiência de viver e sentir o corpo adormecer, sentir o corpo enfraquecer. É como se nós estivéssemos falando com alguém e entrando numa sonolência, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, aprendendo ao mesmo tempo se desprender do corpo e se ligar na emancipação com outra visão, com outra audição mais expandida, com os Espíritos bons que nos assistem, nosso guia espiritual, um pai e uma mãe que já tenha desencarnado, um amigo, a esposa, o marido, um irmão, que já estejam mais tempo no mundo espiritual, que se afeiçoe a cada um de nós e que chegue ali: olha, vem aqui, eu vou auxiliar você nesse momento, nessas 8 horas, para aprendizado e segurança da vida espiritual. E a gente buscar isso todos os dias. Talvez nos encontremos nesses momentos que ele fala aqui, dos sonhos. E talvez seja confuso para cada um de nós os sonhos, porque se fazem a confusão entre sono, que é a reparação da energia do corpo físico, e sonhos, que são as lembranças que o espírito tem nessa emancipação. E o sonho pode ser lúcido, como dizem os espíritos, sonho de Jacó, sonho de Tobias, de Joana d'Arc e de tantos outros, sonhos lúcidos, que é aquela experiência de deixar o corpo físico com lucidez.
Então, nesse momento dos sonhos, sendo com lucidez, nós estando preparados para isso, organizados na alimentação, organizados na temperatura do ambiente, organizados na quantidade de líquido ingerido, para que possamos afastar do corpo e o corpo não interferir nessa liberdade. E nesse instante vamos sentindo o nosso corpo se expandindo, corpo espiritual se expandindo, o corpo espiritual se emancipando, nossa consciência se emancipando, vamos deixando de ouvir as coisas do sensório físico e começamos a perceber espíritos ao nosso redor. Começamos a ouvir espíritos ao nosso redor. Agora, quem serão esses espíritos? Estará de acordo com a nossa condição de vida. Se a gente tem medo, rancor, mágoa, tristeza, ódio, ou alguma coisa que ainda esteja ligada às sensações físicas por conta dessas questões, ou por palavras, conversas e várias outras posturas que nós tivermos na nossa vida, nós estaremos assimilando para junto de nós espíritos daquela qualidade, com rancor, com mágoa, com orgulho, com vaidade, com intemperança, porque se soma no nosso dia a dia, na convivência de encarnado e de desencarnado. Ao emanciparmos, afastarmos do corpo, quem estará ali para nos receber? Nosso guia estará lá? Também estará. Um familiar que quer nos ajudar? Também estará. Mas se nós não prestamos atenção no nosso dia a dia, em vigília, acordados, para os bons pensamentos dos nossos guias, por que afastado do corpo a gente vai conseguir ouvi-lo? Prestar atenção. Vamos dar atenção também à mágoa, à tristeza, ao rancor, à vaidade, que aqueles outros espíritos que se ligam a isso vierem nos chamar. Bons espíritos estarão para nos ajudar, mas a escolha é nossa. E onde começa essa escolha? Aqui no corpo, acordado, em vigília, percebendo em si mesmo o que nós estamos buscando para nos conhecermos, através das sensações, dos sentidos, e como isso se reflete na hora em que o nosso corpo não tem mais energia para utilizarmos e nós sentimos o cansaço, né? O cansaço é do corpo. Nós sentimos o reflexo desse cansaço e dizemos assim, vou dormir. Poderemos organizar, né? Vou colocar o meu corpo para recuperar ou refazer as energias. E nesse instante estarei adentrando uma região psíquica fora do corpo, vinculado ao que eu vivo. Se é com bons ou com maus espíritos, ao que eu vivo. E a gente então deixa o corpo recuperar. E se a gente tem angústia, tristeza, mágoa, se nós estamos passando por isso, nessa hora a gente pode fazer reflexões do dia, como diz na questão 919, Agostinho, fazendo uma reflexão, como foi o nosso dia? Se causamos mal a alguém, vamos pedir perdão. Se irradiamos pensamento de tristeza, de angústia, vamos irradiar pensamento naquela hora de pacificação, de perdão, de mansuetude, né? Se tivermos alguma coisa para resolver com alguém e sabemos que é necessário no outro dia reparar isso, vamos pedir amparo para que possamos reparar. Se tivermos oportunidade de fazer o bem e não fizemos, vamos refletir por que não fiz. Qual foi a utilização que eu dei ao meu corpo nesse dia? E se a gente também conviveu com coisas boas, com a família, renovando atitudes com aqueles espíritos que estão na nossa família, amigos, pais, mães, pedindo perdão, amando, se correspondendo, aprendendo por que nós estamos encarnados naquele mesmo grupo familiar, as nossas atividades na sociedade, o que estamos conseguindo desenvolver, não somente para reter o valor material, quando a gente coloca no bolso o nosso salário, para os prazeres da encarnação e os objetivos da compra dos nossos bens, não, mas o que eu, como homem encarnado, espírito, na sociedade, proporcionei a essa sociedade avanço, crescimento, educação, saúde, segurança, religião, atividade no bem, o que cada um de nós proporcionou àquela sociedade, porque nós seremos conhecidos uns com os outros na sociedade de encarnados e na sociedade de desencarnados. Avaliar o nosso dia. E avaliando o nosso dia, nosso coração vai bater com alegria ou com tristeza. Com alegria de ter vencido todas as dificuldades e superado para ser uma pessoa melhor, ou com tristeza, porque ainda
carregamos nossas imperfeições. Mas quando fazemos isso, de uma posição ou de outra, querendo realmente nos melhorarmos, pedindo a bons espíritos para nos ajudarem, sabendo das nossas imperfeições, mesmo que espíritos equivocados estejam ao nosso redor, eles não terão acesso a gente. Não terão, porque nós estamos já compreendendo as nossas imperfeições. E no momento da prece já estaremos falando para eles, para esses espíritos, que passamos por essas dificuldades, mas quero melhorar. E nesse meu momento de emancipação, gostaria que bons espíritos me ajudassem a compreender todas essas questões que eu enfrentei no dia e não consegui superar. Ah, meus amigos, a irradiação que parte do pensamento de cada um de nós, as energias que se expandem do nosso corpo espiritual, se desligando do corpo físico, vai numa direção tão reta, tão segura, para o pensamento, para o amparo dos bons espíritos, que os maus espíritos não conseguem acessar. Agora, se a gente nessa hora não consegue entender isso, não se prepara com alimentação adequada, né? Com a ingestão de água adequada, num ambiente adequado, e o corpo recebe todo aquele impacto, o mesmo impacto que recebe das angústias, preocupação de conta a pagar, as lutas emocionais, tudo isso com intensidade no nosso cérebro, irradiando para o nosso físico, nós não conseguimos nem nos afastar do corpo. Não tem aquelas pessoas que dizem que são ansiosas e que não conseguem dormir? Ai, não consigo dormir, estou 3 noites sem dormir. Mas ninguém dorme, né? Você está 3 noites sem se afastar do corpo. Você está 3 noites com tanta ansiedade, tanta angústia, que não consegue se desvencilhar dos problemas, das situações, que você irradia tudo isso, que é da vida física. E o cérebro te retém, o corpo físico te retém, junto ao corpo. É preciso entender que é hora de refazer as ideias. É hora de relaxar o pensamento, dizer, não posso resolver isso agora, estarei indo ao encontro de alguém que queira me ajudar, porque eu entendo, tenho certeza disso, acredito nisso. E tudo isso já foi mostrado na humanidade por tantas doutrinas, né? E a doutrina espírita hoje me esclarece isso com segurança. Então nós vamos ao encontro disso. Se não vamos, temos aquele instante das perturbações, virando o corpo para um lado, para o outro, não conseguindo o dormir, o dito dormir, o se afastar do corpo, tendo sensações do cobrador que bate na porta, porque a nossa conta está atrasada, né? E aquela coisa toda, ou de alguém que roubou o nosso carro, porque não pagamos o seguro, e aí a gente começa a sonhar que roubaram o nosso carro, aí volta para o corpo e diz, não, mas não aconteceu isso. São o quê? Irradiações psíquicas nossas, que estamos criando ao redor do nosso corpo físico, sem se afastar do corpo, essas sensações, e criamos esses ditos pesadelos ou maus sonhos, como os antigos falavam. São emanações, por isso os espíritos falam aqui, que nessa hora não é verdadeiro que roubaram o carro, não é verdadeiro que alguém está fazendo a cobrança, certas percepções não são verdadeiras na experiência fora do corpo, mas é verdadeira daquilo que nós estamos criando. Aquilo é verdadeiro na criação, na sensação. É isso que nós temos que observar. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos do momento de perturbação na morte, não é o caso do estudo sobre os sonhos, mas tem referência no estudo quando diz assim, esse estado de sonhos confusos é igual ao estado de perturbação que o espírito passa após o seu desencarne. Porque quando desencarna, não se liga mais ao corpo. Não se ligando mais ao corpo, ele não pode acordar, ou seja, não pode voltar para o corpo. Mas também ele não tem um sono lúcido. Ele não tem experiência de vida espiritual. E caminhando pela essa perturbação, ainda ligado às coisas materiais, família, carro, casa, né, as preocupações, as lutas emocionais, tudo que não conseguiu resolver, está intenso no pensamento do espírito que desencarna nesse estágio, que não exercitou a realidade de vida espiritual no processo da encarnação dele, que não tem às vezes nem conhecimento disso, e ele passa por esse estágio
ou até mesmo que tenha conhecimento de tudo isso, mas não conseguiu vivenciar, não conseguiu se desprender, então ele passa pelo momento da perturbação, dita no Livro dos Espíritos, após o desencarne, que pode ser de 15 minutos a 15 anos. Depende de como esse espírito estará preso a essas emanações de pensamentos, vinculado a essas sensações todas que ele não consegue desvencilhar. Bons espíritos estarão socorrendo a ele no desencarne? Estarão. Familiares também estarão lá? Também estarão. Vão amparar ele? Vão, mas será que ele vai ouvir? Será que ele vai prestar atenção? Será que ele vai ter interação? Se ele nunca teve ou nunca procurou isso no seu dia a dia? Então, compreender sobre essas questões do Livro dos Espíritos, de 400 a 412, ou o capítulo da emancipação, é criar mecanismo de preparação para desencarnar. Criar mecanismo de preparação todos os dias, com liberdade de 8 horas, 1/3 da nossa vida, né, de 24 horas no corpo, 1/3 de convivência de realidade espiritual, com consciência, com segurança. Então, imaginar todos os dias nós procurarmos isso com mais eficiência, né? Com mais propriedade, com mais aprofundamento, com mais vivência, e irmos sentindo na hora do sono, irmos sentindo o nosso corpo se expandir, como falávamos, nosso perispírito se expandir, a nossa consciência interagir com algo ao nosso redor, estarmos atentos quais espíritos estarão acessando a nossa consciência. Se forem espíritos ainda carregados por ódio, por tristeza, por certas questões que nós temos as dificuldades, vamos pedir perdão a eles, saber que isso é natural, e expandindo o nosso perispírito, vamos acessar também o pensamento de bons espíritos, olhar para os bons espíritos, pedir ajuda a eles para que acalentem o nosso coração, acalmem a nossa consciência, porque outros espíritos sofridos podem estar bombardeando o nosso pensamento de várias sensações, e é ultrapassar aquela barreira do sofrimento e ir ao encontro do amparo, da ajuda, do socorro. Passamos aquele período de perturbação da própria noite e adentramos uma região mais elevada. Aí, no Livro dos Espíritos, pergunta assim, mas por que não lembramos? É tão ruim, né, não lembrar, né? Às vezes a gente volta para o corpo na nossa manhã e algumas pessoas lembram de bastante coisa. Outras dizem assim, nossa, fechei os olhos e abri. Parece que foi 1 segundo. Sonhei com nada, foi como um sono de pedra, né? Fiquei até virado pelo mesmo lado, nem mexeu o corpo na cama, né? Não descansando. Tem pessoas que dizem isso, tem pessoas que dizem, não, as coisas foram meio confusas, eu lembro de alguns flashes de informações, mas tudo muito confuso. Outros dizem perfeitamente, não é? Sei que estava em algum momento, em algum lugar, participei de atividades assim, convivi com os meus familiares, consegui ver a meu pai e minha mãe, conversei com eles, fiquei sabendo como eles estão, mas não guardo tudo com muita lucidez. Outros ainda dizem bem mais, né? Que é o chamado sonho lúcido. Me vi afastando do meu corpo, e quando não, olhei para o meu corpo e olhei ao meu redor, meus amigos e familiares que me chamaram para irmos ao encontro do aprendizado da vida espiritual. Fui com eles, participei de estudos, atividades, convivi com eles tarefas no mundo espiritual e retornei após um período ao meu corpo estar refeito das energias para retornar acordando no corpo e dar continuidade à minha vida de encarnado. Tem alguns que conseguem isso também. Quanto mais, diz no Livro dos Espíritos, quanto mais o corpo estiver preso às necessidades materiais, mais o espírito se sente preso a ele. Ainda melhor, quanto mais o espírito se sente preso às necessidades materiais, mais o corpo prende ele, o espírito ao corpo. Quanto mais nós, espíritos, vamos entendendo a proposta da encarnação e esse período de vivência em vigília do aprendizado, do progresso, e alegres, cumprindo o nosso dever do dia, nos afastando nesse momento das coisas que não conseguimos resolver e indo ao encontro de algo superior, menos o corpo nos prende a ele. Então é uma conquista
Tá? É um processo de programação, é um processo de elevação. Jesus veio e nos falou com a clareza que não poderíamos entrar no reino dos céus se não nascêssemos de novo, no processo de entendimento das encarnações. Nós estamos em várias encarnações e nessa nós estamos compreendendo as orientações do Cristo com mais segurança. E ele disse: creia em mim, que eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, né? Que ficarás convosco, vos fará relembrar o que tenho dito e vos ensinará muito mais. E nessa observação, nós estamos vendo a proposta, nas várias encarnações e nessas que estamos, a doutrina espírita. Na proposta do Consolador que o Cristo prometeu, o Espírito de verdade, que está inserido nas informações que Kardec trouxe através de vários médiuns, o pensamento desse Espírito de verdade, trazendo consolação para cada um de nós, trazendo certeza da vida espiritual para cada um de nós, trazendo entendimento da comunicabilidade dos Espíritos para cada um de nós, trazendo a certeza de que não morremos e só iremos encontrar o reino dos céus por várias e várias encarnações, aprendendo, desenvolvendo passo a passo a realidade da vida de espírito. Não precisamos aguardar, adormecer o corpo para interagir com o mundo espiritual. Nós estamos fazendo isso agora. Na questão 408 do Livro dos Espíritos, fala de uma maneira bem clara para cada um de nós. Diz assim, parece-nos algumas vezes ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distante e que não têm relação alguma com aquilo que nos preocupa. De onde isso se origina? Sim, e até frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que quer se comunicar contigo. Aí nós entendemos alguns casos daquelas pessoas que estão fracas, né? Que estão assim no leito da cama, já enfraquecidas, e os médicos dizem assim: olha, não tem mais o que fazer, os órgãos estão tão enfraquecidos, sem força. Aí você vai conversar com a pessoa diz assim: a minha mãe esteve aqui, conversou comigo, não é? Já ouviram falar disso? O meu pai, mas olha só, sua mãe já morreu. Não, não morreu não, ela esteve aqui, ela disse para mim que está viva. O fluxo de pensamento do espírito encarnado está ali encarnado, mas os laços que prendem ele ao corpo estão tão frouxos, não é? A quantidade de fluido animalizado, de energia vital, é tão pequena que os órgãos não conseguem elaborar tudo isso e não prende o corpo espiritual tão fortemente às células. E essa emancipação é natural, o processo do desgaste do corpo. Não precisamos esperar esse momento, né, para interagir com os espíritos, para interagir com nossos familiares. Toda noite a gente pode fazer isso. Ainda digo mais, eles mostram aqui que o corpo num estado, na 409, frequentemente num estado em que ainda não é o de sonolência, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens distintas, frases, cujos detalhes mais minuciosos apreendemos. Será isto um efeito da visão ou da emancipação? Resposta: o corpo estando entorpecido, o espírito procura quebrar suas correntes, transportar-se e ver. Se o sono fosse completo, isto seria um sonho. No estado de sonolência, sabe quando as pessoas estão cochilando, chega aquele entorpecimento e dá aquele cansaço, aí parece que você vai assim, Juan. Aí você olha, volta para o corpo, quem me chamou? Se estiver sozinho, vai ser mais fácil de saber que ninguém chamou, né? Mas se tiver outra pessoa na casa, ei, me chamou? Não. Aí depois está descansando de novo, começa a entrar no entorpecimento, Juan, aí volta. Nosso guia espiritual falando, vem Juan, aí só ouve o Juan, só aguarda o Juan, né? Aí o guia, calma, se acalma, eu não estou nervoso, o que está acontecendo? Fica mais nervoso ainda, né? O que está acontecendo? É uma alma penada, isso? Para nós espíritos não existe mais isso, né? Espíritas, nós que somos, nesse momento do entorpecimento, imaginar, está ali se afastando do corpo, dando aquela cochilada depois do almoço, né? Maré alcalina, como falam,
ali afrouxando os laços, corrente sanguínea tendo que se ajustar, e a gente dá aquele entorpecimento. Nessa hora, a gente pode interagir com o mundo espiritual. E se chegar um familiar e penetrar na nossa visão, um pai, uma mãe, não é, que já desencarnou, e se nós não tivermos conhecimento dessa realidade, ele fala assim, Juan, afim, mamãe veio me buscar, né? Não quero ir embora agora, não mãe, e aí a gente volta para o corpo. Agora, se a gente tiver segurança, e a gente lembrar da mãe que veio dar o abraço, sabendo que é um espírito, e tendo essa oportunidade, a gente não vai relaxar e penetrar nessa alegria e abraçar nossa mãe, interagir com o nosso pai, com o familiar, com o irmão, com o filho, e abraçá-lo, conviver aquele pequeno momento, ouvir algumas frases, perceber alguns sons, um cheiro, né? Aquele sentido que se passava em alguns momentos da nossa vida, é o carinho, é a convivência deles conosco. Isso acontece muito, mas nós, aprendendo a doutrina espírita, queremos procurar um médium que venha trazer o CPF, a identidade do pai e da mãe, porque se não for desse jeito eu não acredito, né? Venha trazer informações que somente o meu pai e minha mãe sabiam, porque se não for desse jeito eu não acredito. E a doutrina espírita vem ensinar a gente viver essa liberdade todos os dias, todo momento que o corpo afrouxa esses laços, viver essa liberdade com naturalidade com aqueles que amamos, com espíritos bons que estão ao nosso redor, com possibilidade de enxergar coisas da vida espiritual muito mais do que a gente imagina. Mas, se nós não estamos também com segurança, se nós não temos essa interação alegre, né, com esses familiares, talvez afrouxar os laços e penetrar numa realidade espiritual e enxergarmos espíritos que não queremos ver ao nosso redor, também não será bom, né? Talvez esse seja o nosso maior medo. O psiquismo da nossa casa, no nosso lar, na casa de cada um de vocês, devido às questões que possam acontecer, dificuldades financeiras, né, lutas, discussões, intrigas, dissabores da vida, vibrações inadequadas, bons espíritos ajudando, mas espíritos equivocados impulsionando aquela discórdia toda. Relaxar o nosso corpo, talvez num ambiente assim, dê medo de se afastar do corpo, dê medo de interagir. E muitas vezes os nossos guias não nos auxiliam, porque talvez não tenhamos equilíbrio para vivenciar essas realidades fora do corpo. E se nós tivéssemos equilíbrio, se nós tivéssemos a coragem, a certeza de que podemos também fazer diferente no nosso lar, na nossa casa, nós também iríamos utilizar esse momento para conviver com esses espíritos que estão ali atordoando o nosso lar. Porque às vezes, se moramos num lar onde tem várias pessoas com pensamentos diferentes, filhos, pai, mãe, irmãos, né, marido, esposa, e aqueles que participam do lar, os agregados, né, genros, noras, podem estar lá, cada um da sua forma de pensar, numa casa com 8 pessoas morando. E de repente eles não têm esse tipo de pensamento, de postura, de palavras, de conduta mental, emocional, de filmes que assistem, de forma de conduzir a vida deles, e estão penetrando esse campo psíquico na casa de cada um de nós. Mas nós, se estamos lá, e estamos estudando doutrina espírita, e estamos querendo fazer algo diferente na nossa vida de encarnado como espírito, e também proporcionar algo melhor onde estivermos, podemos usar do mecanismo do afastamento do corpo, da emancipação, seja no momento da sonolência, na nossa tarde, o corpo cansado e a gente tira o nosso cochilo, ou seja, se afasta do corpo naquele instante e procura penetrar através da oração, do pedido de amparo de bons espíritos que guiam o lar, penetrar naquelas regiões de sofrimento e levar para aqueles espíritos uma leitura do Evangelho, levar para aqueles espíritos que vamos olhar face a face a eles e dizer, por que de tudo isso? Por que dessa intriga? Por que dessa situação?
Pedir perdão ou perdoar, buscar resolver as coisas no sentido de convivência, como nós faríamos com um amigo, como nós faríamos com uma pessoa que nos acusa de encarnado para encarnado, e ali, nessa emancipação, também tomarmos uma postura mais eficaz. E criarmos um mecanismo no nosso lar, na convivência com os bons espíritos, de irradiar para aqueles espíritos ainda confusos uma posição melhor. Dizendo a eles, conheço o lugar que pode ajudar a vocês. Conheço o ambiente espiritual que possa levar a vocês amparo, socorro. E vários espíritos penetram a nossa casa. São os filhos que trazem outros espíritos, companheiros e companheiras que trazem, irmãos, familiares que chegam, e vão os espíritos que convivem com eles, penetram o nosso lar. Mas agora, esses espíritos que penetram, só ficarão no nosso lar se eles encontrarem afinidade. Se eles não encontrarem afinidade, eles também não ficam em nosso lar. Se no nosso lar estiver a certeza do culto do lar, e sabermos colocar o culto do lar, não somente uma vez por semana, mas colocar o culto do lar com a experiência de conviver com esses bons espíritos, de chamar os bons espíritos para proteger o nosso lar, e mostrar que a postura de cada um daqueles integrantes do lar é a postura de renovação, de amizade, sabendo que outros espíritos ainda em sofrimento possam estar ali por conta de outras encarnações, mas eles estão vendo a leitura do Evangelho, eles estão vendo o esforço de sermos uma pessoa melhor, eles estão vendo a integração da família em se unir, estão sendo abraçados por essas vibrações no bem, estão observando a proposta de cada atividade de cada um de nós como espíritas, na tarefa do bem, na caridade, nas atividades na casa espírita, nas oportunidades da sociedade de sermos um homem de bem, uma pessoa melhor. Eles também estarão vendo os espíritos sofridos que estão lá convivendo no nosso lar. Então estaremos trazendo segurança para a irradiação do perímetro do nosso lar. E se por acaso isso estiver acontecendo com eficiência, quando chegar um familiar, um tio, um pai, uma mãe, um irmão, quando chegar alguém que não mora na nossa casa e adentrar o nosso lar, o que acontece? Os bons espíritos, criando todo esse processo de segurança que é feito na convivência da família, não tem interação dos espíritos equivocados. Os encarnados entram, mas os desencarnados não têm acesso. Porque eles não conseguem penetrar no campo psíquico, naquele ambiente. Não conseguem. Porque o campo mental deles é diferente do campo mental que é irradiado daquele lar. André Luiz conta sobre isso em momentos diversos que eles aportavam em um lar, onde nesse lar era feito o culto do lar todos os dias, e a mãe fazia costura com a filha para roupinhas a serem doadas, e auxiliava a filha. O marido já desencarnado levava a equipe de nosso lar para ir até o lar dele, que servia um ponto de socorro para a localidade de trabalho ali. Bons espíritos, um lar simples, uma mãe e uma criança. Tudo isso é possível de convivência que nós estamos aprendendo nessas questões de 400 a 412, de ultrapassar as barreiras do corpo. Ter a certeza da realidade de cada um de nós e aplicar isso com segurança para a nossa vida de encarnado. Se vocês quiserem conhecer um livro, que a gente sempre fala para os colaboradores aqui na casa, é o livro Iniciação à Viagem Astral. Anotem com o guias de vocês. Iniciação à Viagem Astral. É do espírito Miramês, Lancelin, e pelas mãos do médium João Nunes Maia. E lá fala sobre esses pontos tão importantes, que no livro dos Espíritos aborda a emancipação da alma, fala sobre vários encarnados, várias pessoas, em que elas todas saem do corpo, como nós, se afastam do corpo no momento do sono, e são convidados a participar de um curso para serem trabalhadores na realidade da vida espiritual, com esse estado de consciência
que os espíritos chamaram de sonho lúcido. Não é? E dentro desses convidados, em torno de 3.000 fazem parte da inscrição, têm vontade. E desses 3.000, em torno de 300 permanecem. Desses 300, em torno de 15 participam das atividades. E desses 15 ou 12, 1 ou 2 têm sono lúcido. Saem do corpo, conversam com seus guias, se preparam para a tarefa, deixam o corpo físico, vão fazer as vivências das várias atividades, né, da realidade da vida de espírito, retornam para o corpo porque estão encarnados. Quando esses espíritos precisarem de desencarnar, o que eles vão ter que fazer? Vão olhar para o corpo, né, e vai dizer assim, o corpo não me aceita mais, né? Não consigo mais voltar para o corpo. E permanecem no estado de desencarnado, porque o corpo não aceita mais, não tem mais fluido, por alguma problemática qualquer, por um desgaste qualquer da vida cotidiana, o corpo não recebe mais a gente de volta. Isso é desencarnar. Mas o aproveitamento foi eficaz da encarnação, vivendo em vigília o que podemos viver, com essa mesma experiência de amor, de bem, de caridade, né? Com essa mesma experiência de convívio, de família espiritual, aprendendo a viver isso na nossa família consanguínea, nossa família espiritual, sabendo que isso tudo é um processo que se passa durante essa encarnação e vamos ter que organizar para as outras encarnações estruturas de convivência de modo diferente. Nosso filho vai ser nossa mãe, nosso pai vai ser nossa esposa, devido às necessidades de cada um na proposta de evolução. Então podemos fazer isso tudo agora, convivendo um com o outro no estado que estamos de encarnados, aprendendo a nos respeitar e nos amar, aprendendo a conviver com esses bons espíritos, aproveitando a emancipação do corpo na hora do sono e nos instantes que nós tivermos esse desprendimento com facilidade, esse desprendimento com naturalidade. Dona Ivone do Amaral Pereira, muitos conhecem, ela tinha essa possibilidade de se afastar do corpo com lucidez. Dentro da vida dela, em outras encarnações, cometeu suicídio. E por ter cometido suicídio e ter entendido de maneira segura na trajetória dela das outras existências, convivendo com o espírito que ela tanto amava, que era o Charles, e esse espírito que havia sido o pai dela em uma encarnação, esse espírito que havia sido o grande amor dela em outra encarnação, esse espírito que havia sido um médico em outra encarnação e cuidou dela quando teve tuberculose, em todas essas questões, ela não soube compreender várias realidades da vida e cometeu suicídio e levou algumas pessoas ao suicídio. Dentro do conhecimento da doutrina espírita, numa das encarnações em que teve um período curto de sua vida, desencarnando cedo, ela foi atendida por grande amor do Charles, como espírita homeopata, e dizendo que aguardava ela numa nova existência para dar novos passos. E ela retorna nessa última encarnação com a facilidade imensa de se afastar do corpo. Nessa última encarnação, ela tinha que fazer todo o esforço para permanecer no corpo, porque a qualquer momento que o corpo possibilitava, se afastava do corpo. E se não tivesse segurança, ia preferir ficar fora do corpo do que no corpo. Então ela tinha que ter segurança. E nessa segurança, ela trabalhou pelo amor, pela dignidade, pelo entendimento de vida espiritual, pelo entendimento de emancipação do corpo, pelo entendimento da doutrina espírita, pelo entendimento da homeopatia, conviveu com esses espíritos com amor, falava a seus familiares, né, os pais dela consanguíneo, que quem era o pai dela era Charles, o espírito que auxiliava ela, demonstrou isso à estrutura familiar dos tios e dos outros sobrinhos que chegaram, a posição de cada um deles numa nova postura de vida espiritual. E tendo a certeza da reencarnação, muitos daqueles a quem ela causou dor, ela pôde ajudar nessa última existência. E hoje se encontra no mundo espiritual, né? Dando continuidade às suas propostas como espírito,
auxiliando a construir em várias casas espíritas grupos de preces aos suicidas, trabalhando no bem, socorrendo, levando o amparo. Isto é ter certeza do que se quer. Dona Ivone Pereira conheceu o seu grande amor, que reencarnou nessa encarnação última, mas ela não podia ter contato com ele, porque senão ela voltaria novamente ao retorno daqueles mesmos pensamentos. Imaginar você conhecer alguém que você ama tanto, que retorna à sua encarnação e que você vê distante, mas não pode dar continuidade. O Espírito Charles disse, se você entrar nesse local para estar com ele, toda a nossa tarefa não poderá dar continuidade. E ela desiste, se apaga para aquilo, recupera toda a alegria de viver e dá um novo direcionamento na sua vida de espírito, e não somente de encarnado. Então, ter certeza disso, nós estamos tendo no conhecimento. Viver, colocar isso com prática e colocar isso com método na nossa vida, também podemos, independente das possibilidades mediúnicas de cada um de nós, porque qualquer possibilidade mediúnica de cada um de nós faz parte da emancipação do nosso psiquismo. Qualquer transe mediúnico faz parte de emancipar, de se afastar das lutas da vida e penetrar nas realidades de algo melhor, superior da vida espiritual. Podemos exercitar, podemos fazer isso todos os dias, podemos compreender a doutrina espírita e viver ela, né, na prática da renovação íntima e do bem. Deus nos abençoe.